Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve, e você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Eu preciso escrever um livro, né, com o que eu tenho de anotação aqui, que eu não falei para vocês. Qual era a mentalidade, obrigada, Pedro, qual era a mentalidade messiânica dos discípulos no primeiro século? Para a gente compreender a mentalidade, a cosmovisão, as expectativas do povo judeu em Israel, no início do ministério de Jesus, nós precisamos voltar no tempo. Vamos? Vamos voltar ao primeiro século? Precisava de um barulhinho. Efeito sonoro. Quem era o Messias esperado no primeiro século? Era o rei conquistador. Em Isaías 9, de 6 a 7, nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará no trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer, firmar, mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé dos exércitos fará isso. Veja, é governo, é reinado. Os discípulos estão esperando um rei, alguém que vai governar sobre eles. Eis que vem dias, Jeremias 23, 5, eis que vem dias, diz Yahvé, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Não no céu, na terra. Eles estão esperando um rei governando sobre eles na terra, um rei que é da casa de Davi. Salmo 132, 11, Yahvé jurou a Davi com verdade e não se desviará dessa verdade. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Ele será filho de Davi, do tronco de Jessé. Né? Ele é, Gênesis 49, 10, o cetro não se arredará de Judá, ele é da tribo de Judá. Ele é precedido por Elias, Malaquias 4, 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia. Que grande e terrível dia é esse? Segunda vinda. Mas João Batista, que é o Elias que eles estavam esperando, veio na primeira vinda. Agora a gente espera o Elias da segunda vinda. Mas veja como a cabeça dos discípulos está totalmente nas profecias da segunda vinda, que são 8 vezes mais do que as profecias da primeira vinda. Não é de se estranhar que eles tenham confundido as coisas, né? Parece natural. Tem tanta profecia falando que ele vem para conquistar, para vencer, para reinar, para governar. E, além do mais, ele vai trazer um fim às guerras.
Isaías 2:2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahvé será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte de Yahvé e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra de Yahvé de Jerusalém, e ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eles estão esperando isso. Um rei que vai trazer paz. Isaías 60:17, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Eles estão esperando um líder governamental. Ele é um chefe de Estado. Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. O Messias vai fazer isso. O Messias também vai. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 2:4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e essas se converterão suas espadas em relhas. Em Apocalipse 15, nós temos um texto também, né, pulando para frente, dizendo que ele é rei das nações. Apocalipse 15:13, ele é rei das nações. É um líder governamental e ele será adorado por todos. Zacarias 14:16, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, naquela última batalha do Armagedon, todas elas subirão de ano em ano para adorar ao rei, a Yahvé. Ele é o filho do homem. Ele é o Ben Adam do Salmo 80 e ele é o Bar Enash de Daniel 7. O filho do homem, o Messias. Tudo isso eles estão esperando no primeiro século. Eles devem ter ficado um tanto quanto frustrados inicialmente, até entender a essência do que Jesus, o Cordeiro, veio trazer. Porque sem a primeira vinda não tinha como efetuar a segunda vinda. Sem abrir o caminho para a eternidade do espírito do homem, não havia como abrir caminho para a eternidade do corpo do homem. Deus veio restaurar tudo que foi perdido no Éden. Corpo, alma, espírito, na eternidade e criação. Ordem, governo, alinhamento entre dimensões. Mas ele tinha uma ordem para que tudo isso fosse cumprido. Assim como o homem, primeiro ele cai no espírito, depois o corpo morre. Primeiro ele é restaurado no espírito, depois o corpo será restaurado. Quem foi o que veio no primeiro século, mas ao mesmo tempo quais são os requisitos para ambas as vindas? Esse rei conquistador também precisa ser o servo sofredor. São os requisitos de ambas as missões, da primeira e da segunda vinda. Ele precisava ser ungido pelo Espírito de Deus. Ele precisava trazer a justiça. Ele precisava ser justo. Ele precisava tornar os outros justos. E para isso a expiação dos pecados se fazia necessária. E ele não podia ser um mero homem. Ele tinha de ser o Deus homem e o homem Deus. Ele teria de trazer paz sobre a terra e Jesus trouxe espada. Ao mesmo tempo, alegria, paz e amor são fruto do Espírito Santo, que nós já temos. Então, ele veio trazer uma realidade num outro reino, no reino dos céus, o acesso a essa realidade nas dimensões celestiais, e ele veio preparar o caminho para a próxima obra da segunda vinda, onde a paz viria sobre a terra. Então, primeiro ela é restaurada
no espírito para depois ser restaurada no corpo e na dimensão do físico. Ele deveria levar Israel de volta para Deus, e na segunda vinda ele fará isso. Eles perderam o tempo da sua visitação, mas eles foram os que levaram a palavra aos gentios. Todos os discípulos e apóstolos eram judeus. Então, o povo nacional perdeu o tempo da sua visitação, mas sempre houve um remanescente, e por causa desse remanescente, nós, os gentios, hoje temos a palavra do Senhor. Temos acesso a esse reino dos céus, fomos enxertados. Ele deveria ser o mediador da aliança de paz entre Deus e a humanidade. Isso requer duas vindas, porque a paz ela é no reino dos céus e ela é na terra. Ele faz uma aliança de paz com a criação precisa ser restaurada, a terra precisa ser curada, redimida, os animais, as plantas, o equilíbrio da terra no seu eixo, seja lá qual for, o clima, tudo no cosmos, tudo na criação precisa ser remido. E ele será adorado. Repare que no primeiro século, Israel não aguardava alguém que remisse pecados. Eles tinham o templo e a remissão dos pecados acontecia no templo. Eles não esperavam um salvador, um redentor. Israel esperava alguém que a libertasse de Roma, dos opressores romanos. Eles esperavam um libertador, um conquistador, um rei. Existe hoje, se você der uma pesquisada no site do Rabad, que é um site judaico, rabínico, 3 fases. Eles chamam de projeto 3R. São 3 fases a serem implementadas pelo Mashiach, pelo Messias, ok? E nós vamos emprestar essa expectativa deles, porque nós vimos o que eles esperavam na mentalidade do primeiro século, o que eles estão esperando agora, dentro da realidade do que eles têm agora. Essas 3 fases são retorno, para o 6º milênio, para agora, né? O retorno, que é teshuvá, retornar às raízes judaicas, ou regeneração espiritual. Os judeus voltando para Deus. Eles são muito seculares, tem muito judeu muito secular mesmo, até ateu. Já ouvi vários testemunhos de judeus. O Jonathan Cahn, Rabino Jonathan Cahn, é um desses, que ele era ateu. Até Deus pegar ele na curva, ele quase morreu atropelado por um trem. Mas Deus pegou ele na curva ou na linha do trem, né? E ele acabou a bênção que ele é hoje, né? Quem conhece o Rabino Jonathan Cahn. Primeiro, o Messias, de acordo com os judeus, precisam fazer com que haja um avivamento entre os judeus e eles voltem para Deus. Segundo, o Messias precisa reunir os judeus que estão em todas as nações para que venham para a sua terra, Israel. Eles ainda são considerados exilados. Isso em uma linha, né, rabínica, porque tem uma outra linha rabínica que nem acha que Israel precisa existir. É contra a existência do Estado atual de Israel, que para mim é mind-boggling, mas é real. E a terceira coisa que eles estão esperando é a reconstrução do templo, porque não tem, né? Então, o Messias, conforme Ezequiel, é quem vai reconstruir o próximo templo. Então, na vinda, nós temos atualmente o retorno, já tem uma população em Israel, já tem bastante judeu que crê em Deus, mas precisa de mais. O Messias aumentaria isso. Já estão mais reunidos, já tem uma nação Israel. Mas o mais importante, próximo passo para eles agora, é a reconstrução do Bet HaMikdash, que é o templo em Jerusalém. E o que aconteceu no primeiro século? Vamos transportar esse projeto aí, 3R, lá para o 4º milênio, nos dias de Jesus.
precisava haver um retorno, e houve um retorno dos exilados nos dias de Neemias, de Esdras, eles foram voltando, já debaixo do Império Romano, já estavam quase todos os da dispersão, já tinham quase todos voltado, pelo menos a maioria deles, né? Alguns não, mas... A reunião já aconteceu, o retorno já tinha bastante religiosidade por causa do templo, e a reconstrução do templo já tinham também o templo reconstruído. O que eles estavam esperando, então? A libertação dos romanos. Então, a única coisa que muda para o cenário do primeiro século para o século 21, ou do quarto milênio para o sexto milênio, é essa troca aqui. Uns estão esperando a reconstrução do templo, e hoje em dia eles não têm um governo opressor sobre eles. Então, eles não estão clamando para que o Messias venha libertá-los, estão clamando para que o Messias venha construir o templo. Naquela época não era o caso. Eles estão esperando, então, lá a libertação. E hoje? Como é que está hoje essa propaganda que acontece em Israel, promovendo a vinda do Messias, ou preparando o povo? É secular para nós, é judaica, ok? Qual é a propaganda messiânica que nós vimos em janeiro de 2020? Lembrando, vocês já viram um pouquinho, né, do templo. Esse é o pátio que tem ali na frente do templo, não, do muro ocidental. A mesquita está aqui atrás em algum lugar, tem uma aqui e uma para lá. A mesquita de Omar e o Domo da Rocha, que eu gosto de nunca pôr nas minhas fotos, porque não é digna de entrar na minha foto. Desculpa se eu ofendi alguém agora. Aquela partezinha de cima que a gente sempre usa para identificar, né? Assim, esse é o muro ocidental, a diferença das pedras de cima, das pedras de baixo. Aqui tem propaganda que até foi mal utilizada, e alguém, não vou nem falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa muito alarmista. De vez em quando eu assisto os vídeos só para ver em que pé anda, né, as profecias da vinda. Falando que o templo já estava sendo reconstruído, que já estavam começando a obra. Eles estavam numa escavação arqueológica, eles não estavam construindo o templo no pátio, do lado de fora, né, do local que eles acham que é correto. Então, você está vendo essas escavações aqui, essas escavações não foram da construção do novo templo. São uma escavação, eles estão vendo que tem, eles conseguiram começar a escavar e estão vendo o que tem embaixo aqui. Cidadela de Davi. Não, está em outro lado, Cidadela de Davi. Aqui, vocês estão vendo essa rampa? Sim. Ok, a gente vai ver ela de novo aqui. Tá ela aqui. Cadê a minha faixinha? Aqui. Tá vendo a mesma rampa? Estou mostrando para vocês a vista de lá agora. E tem um container aqui, tá vendo esse container? Só para vocês verem que é de verdade onde que tá, né? O container está aqui, ó. Tá vendo esse branquinho? É o container aqui. Então, aqui atrás, eles têm um painel, um mural cheio de propaganda a respeito do terceiro templo. Eu tirei várias fotos para a gente poder ver. De novo, ali está o containerzinho. Está nesse muro aqui e por aqui também. Então, durante o tempo da escavação, que foi quando a gente foi da última vez, já deve ter limpo isso aqui, já devem ter feito um centro turístico de visitantes maravilhoso para você saber o que tinha lá embaixo. Para acessar essa área na frente do muro, você tinha que passar por esse corredorzinho, e eles encheram de propaganda no corredorzinho. Qual era a propaganda? Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahvé será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ou seja, Israel já preparando para... Eles querem o templo de Ezequiel, que o Messias edificará, mas eles vão acabar com um templo sincretista. Porque como não é Jesus que vai construir o próximo templo, é o anticristo, ele vai conseguir acomodar todos os povos sem a presença, sem a adoração ao Messias, sem a adoração ao Deus de Israel. Vai ser algo estendido. Você pode vir adorar qualquer Deus aqui. Para isso, eles vão ter a área preparada para isso. Mas eles estão com expectativas messiânicas. Eles não sabem ainda que o Messias deles já veio. Muitos já sabem, mas não todos.
Cantares 2:9. Meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Quem podia imaginar que eles iam colocar um texto de Cantares aqui para profetizar ou propagandizar a vinda do Messias de Israel, que é um rei conquistador? É o que eles estão esperando. Isaías 66:10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Porque todos os dias, na diáspora ou no exílio, eles clamavam por Jerusalém. E agora eles têm Jerusalém. E agora eles querem se regozijar, porque o Messias vem. E porque o templo será reconstruído. Salmo 137. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. É profundo e é glorioso. E precisa ter esse tempo de dores, esse tempo de dores de parto, esse tempo da aflição de Jacó. Eles estão com a expectativa no tempo certo. Apenas estão fora do prumo, e Jesus é quem vai trazer esse prumo, mas não antes de muito sofrimento, infelizmente. E aqui as pessoas achavam que porque esses murais estavam do lado de uma foto, né, do templo que está aqui do lado, que eles já estavam construindo. O templo já está pronto em termos de todas as partes, já estão prontas, só precisa do lugar para subir. Em 2, 3 meses eles sobem. Mas não, essas escavações não eram isso. E Isaías 32, eles fizeram uma montagem aqui no hebraico de 2 pedaços de Isaías 32. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Estão esperando um príncipe da paz. Bem-aventurados vós. Eles estão esperando o príncipe da paz. Quem vai fazer uma aliança com muitos, ou fortalecer uma aliança com muitos, que dê uma aparência de paz e segurança, é o anticristo. Mas Jesus vem e vai se revelar a eles no tempo certo. E aqui está o painel, né? Que as pessoas colocaram nos vídeos. Olha, escavação, não é escavação, eles já estão construindo o terceiro templo. Não, isso é o templo de Herodes. O desenho do templo de Herodes. Como vai ser o novo, nós não sabemos, mas eles pegaram... A gente precisa tomar cuidado, né? Com as coisas que a gente assiste na mídia social. Conhecendo a palavra, a gente consegue não cair nesses engodos, não cair nessas falácias. Por que a expectativa no primeiro século é diferente da expectativa no segundo século, no século 21? Como se extrai da mesma palavra, separada por alguns milênios, teologias tão diferentes? Fácil. Doutrinas de homens, teologia das circunstâncias. As circunstâncias me dizem o que será. Assim somos enganados hoje. Pelas teologias, filosofias, sofismas, doutrinas humanistas de homens, não conhecendo as escrituras. E nós achamos que o jornal vai nos dizer que os sinais, quais são os sinais dos tempos. Não, o jornal ele pode manifestar os sinais dos tempos, mas se eu não conhecer os sinais dos tempos na palavra, eu vou errar a mira. E vou errar feio. O alinhamento com a cronologia dos eventos, numa leitura mais literal, mudaria a ordem dessas fases do projeto 3R que os judeus montaram, né? Toda a obra redentiva descrita nos textos do Antigo Testamento nos diz respeito à obra da salvação de Israel. E tudo isso, a salvação de Israel, acontece no gatilho da segunda vinda. Logo, como seria esse projeto 3R
mais o L numa teologia bíblica para a segunda vinda. Quais seriam as fases a serem implementadas pelo Messias Jesus? Primeiro haveria o retorno, eles precisam reconhecer, mas não só voltar para Yahvé, eles têm de reconhecer Yeshua, Yahvé é salvação. O Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, já trouxe a salvação de Israel. Teria de haver libertação do governo do anticristo, vai ser. Haverá a reunião, o retorno dos exilados. Eu não sei quantos, se Jesus vai trazer todos os seus filhos de volta para Jerusalém, a física, os que não subirem antes, mas a Nova Jerusalém desce. Então, nós já seremos congregados e reunidos, os santos todos, pela Nova Jerusalém, estaremos em Jerusalém. Então, nós estaremos congregados à terra prometida, à terra Israel, nas duas dimensões, com a fusão das dimensões dessa vez, né? E a reconstrução do templo também será realizado pelo Mashiach Yeshua. O templo será o templo de Ezequiel. Está profetizado, será construído por Jesus, e aí fica nas mãos dele nós entendermos depois para que ele quer esse templo ali. Agora, eu quero ler para vocês, vou tentar ler de maneira não tão chata, mas eu queria ter feito um slide, não deu tempo. De uma sequência de eventos que precisam acontecer para que essas fases venham a ser dentro dessa implementação dessas fases. Deixa eu ter certeza que eu não vou apertar um a mais para ele não sair andando. O povo de Israel está no exílio. Quero que vocês imaginem o cenário dos últimos dias. O povo de Israel está com o cerco de Jerusalém. Tem exílio, eles tiveram que sair de Jerusalém. Nós temos a mulher de Apocalipse 12 que fugiu para o deserto. Fora de ordem, né? Primeiro, semana tribulacional começa com o anticristo fortalecendo uma aliança com muitos. A primeira coisa que vai acontecer para inaugurar os 7 anos de tribulação, certo? Segunda coisa importante que vai acontecer é a construção do templo, que leva 2, 3 meses para construir, e está dentro da cronologia que nós estudamos em algum outro lugar, dos 2.300 dias de Daniel. Terceira coisa que vai acontecer, assim, que está... eu não coloquei nem as guerras aqui, porque o que está no absoluto da palavra. A terceira coisa que precisa acontecer é o meio da semana, a abominação desoladora, o anticristo quebra essa aliança na metade dos 7 anos. Um não absoluto, mas que está na nossa cronologia, que segue, é o início das trombetas sendo tocadas. A segunda vinda na 7ª trombeta seria a quinta coisa que precisa acontecer. Todo olho o verá, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e os salvos todos serão arrebatados. A 6ª coisa, os judeus começam a retornar a Yahvé ao reconhecer Jesus como Messias. Os que não reconheceram durante o tempo da aflição de Jacó estão agora se escondendo, esperando não morrer, mas já estão reconhecendo a Jesus como seu Messias. Depois que todo o olho o viu, porque a segunda vinda é algo estrondoso, é algo magnífico, é algo inesquecível. Não tem como alguém negar que aquele não era o Messias que acabava de chegar. A próxima coisa que precisa acontecer é o 7º ponto aqui. As tropas do inimigo se reúnem no Vale do Armagedon e sobem para cercar Jerusalém e batalhar contra o Cordeiro. São eventos rápidos que vão acontecer durante essa semana, né, tribulacional. O 8º ponto, coisa que vai acontecer, é que Jesus guerreará por Israel e por Jerusalém nessa guerra, e isso acontece já na última bacia da fúria. A 8ª coisa que vai acontecer depois disso é o governo de Israel, o governo de Jesus na terra, em Israel. A Nova Jerusalém vai descer, os exilados sobreviventes voltam a Israel e o templo de Ezequiel é construído. Tudo isso dentro das expectativas
dos judeus que estão, a expectativa deles tem razão de ser, mas está fora do prumo, justamente porque eles negam a vinda do Messias lá no primeiro século. Mas Jesus vai alinhar em nome de Jesus. E não tem nada como uma boa tribulação e aflição para as pessoas começarem a clamar a Deus e perguntarem, mas espera aí, não aconteceu como eu queria. Deixa eu voltar lá na palavra e buscar o Senhor e ver se eu entendo.